Atenção, esse vídeo é exclusivamente apenas para os adventistas do sétimo dia. Olá, queridos irmãos, daqui quem fala para vocês, Wanderson Gola. Hoje, mais uma vez, estou aqui perante os irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja contigo. Hoje, na realidade, estou aqui especificamente para dar o motivo de eu ter feito uma afirmação em uma das igrejas em que eu estava e que esta mesma afirmação causou um tamanho horroroso e que, após algumas explicações, pela graça e misericórdia de Deus, alguns irmãos conseguiram me compreender. E hoje, estou aqui também para dar o motivo, para mostrar o motivo desta afirmação sobre as redes sociais. Eu havia feito esta afirmação nas redes sociais e que causou um tumulto nas redes sociais. E na realidade estou a falar nada mais, nada menos do que desta afirmação que vai aparecer aí agora na tela. Cheguei à conclusão que o juízo de Deus não existe. E hoje estou aqui especificamente para dar o motivo de eu ter feito esta afirmação. Mas antes, gostaria de realçar aqui alguns nomes que não. João Paulo da Diviano, irmão Miguel Varanda, irmão Edgar, irmão Eliardo, irmão Leonel Florindo, irmão Ricardo Monteiro, e estamos também aqui a falar do irmão Rafael Chitacumuna. Olá, dizer que o irmão Rafael Chitacumuna, enquanto viu esta afirmação que havia feito, ele não me deixou, mandou-me ali uma mensagem extensa a falar, a procurar saber o motivo de eu ter feito estas afirmações. Então, estes irmãos, que Deus os abençoe e que permaneçam neste equilíbrio de, ao invés de procurarmos julgar as pessoas, procurarmos saber o motivo deles terem feito aquilo que aquilo que contradiz a vossa crença. Cheguei à conclusão que o juízo de Deus não existe. Eu, de nome Wanderson Gola, havia feito esta afirmação nas redes sociais e também na igreja em que eu estive. Fiz esta afirmação que o juízo de Deus não existe. E hoje eu vou explicar o motivo de eu ter feito de eu ter chegado a esta conclusão e ter feito esta afirmação. Então, não saia do vídeo, permaneça no vídeo e você vai saber o motivo de eu ter feito esta afirmação. E vai ser só mais um aprendizado para você. Não saia do vídeo, permaneça nesse vídeo e você vai saber o motivo de eu ter feito esta mesma afirmação. Eu gostaria de volver a nossas mentes o livro de Gênesis, ele retrata o livro de Gênesis capítulo 6, especificamente o versículo 1 até o versículo 5, nós encontramos a descrição da maldade proliferante do homem sobre a face da terra, ou seja, a natureza humana estava entrando em decadência. O versículo 6, nós encontramos que o Senhor se arrependeu de ter feito seres humanos e isso lhe pesou o coração. Especificamente o versículo 7, nós encontramos a sentença de juízo sobre a face da terra. Primeiramente, nós encontramos a descrição da maldade do homem a se proliferar sobre a terra. O pecado a se proliferar sobre a terra. E especificamente o versículo 7, nós encontramos a sentença, o juízo de Deus sobre a face da terra. E Deus disse: destruirei da face da terra o homem que criei, tanto o homem como o gado, e os animais que rastejam, as aves dos céus, pois me arrependo de ter-os feito. Hoje não vamos nos cravar aqui nesse assunto de Deus se arrepender. Talvez um dia, se Deus nos proporcionar a oportunidade, nós vamos falar acerca do Gênesis capítulo 6, versículo 7 e versículo 6, mas hoje não. Então, queridos amigos, é interessante que do versículo 1 até o versículo 7 não se acha um meio de saída que Deus proporcionara aos seres humanos. Em simples palavras, encontramos a decadência humana, encontramos a sentença ou o juízo divino, mas não encontramos a graça. Especificamente no versículo 8, nós encontramos a graça divina através de um homem. E do versículo 8 nós encontramos que Noé acha graça diante do nosso Deus. Então, perante um juízo, sempre há um meio de saída. Deus sempre proporciona um meio de saída e sempre vai proporcionar um meio de saída em meio ao juízo por vir. Sempre há um meio de saída. E tal como Deus usa Noé para ser o pregador de justiça. Então aqui nós temos as bases bíblicas importantíssimas que vai nos fazer compreender o motivo de eu ter feito esta afirmação. Agora, queridos irmãos,
vendo a descrição da decadência humana, vendo a justiça divina a ser promulgada no versículo 7 e vendo o meio de saída que Deus usa no versículo 8, que é através de Noé, eu gostaria de fazer uma questão. Olha para estes versículos e olha para os adventistas do sétimo dia, olha para nós. Vamos olhar para nós mesmos e procurar saber qual é o contraste que há entre a missão de Noé e a missão dos adventistas do sétimo dia. O próximo slide vai nos falar acerca deste assunto. Qual é a missão de Noé e qual a missão dos adventistas do sétimo dia? Quando você procura saber acerca da missão de Noé e a missão dos adventistas do sétimo dia, primeiramente vamos pegar na missão de Noé. Qual era a missão de Noé? História da Redenção, capítulo 8, diz que Noé devia pregar ao povo e também preparar uma arca. E temos como sustentabilidade o livro de 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 5 e 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 20. Então nós temos aqui a sustentabilidade de que o objetivo, ou seja, a missão de Noé era pregar ao povo e também preparar uma arca. Então temos aqui taxativamente a missão de Noé. Agora vamos procurar saber a missão dos adventistas do sétimo dia. Qual é a nossa missão? O porquê nós existimos? Para que nós fomos comissionados? Ou por que nós fomos comissionados? E você vai saber. Enquanto eu pesquisava acerca desse assunto, eu encontrei a seguinte frase que complementou naquilo que eu acreditava. Dizia assim: a missão da Igreja Adventista do sétimo dia é proclamar a todas as pessoas o Evangelho eterno no contexto das 3 mensagens angélicas de Apocalipse capítulo 14, versículo 6 até o versículo 12, levando-as a aceitar Jesus como seu salvador pessoal e unir-se à Igreja, ajudando-os a preparar-se para a sua breve volta. Amém? Eu piamente acredito nisto. Então, em simples palavras, querido irmão, querida irmã, se alguém lhe perguntar qual é o objetivo da vossa existência, não lhe fale absolutamente mais nada. Responda. Leia Apocalipse capítulo 14, versículo 6 até o versículo 12. E ele vai saber especificamente o objetivo da nossa existência. Queridos irmãos, em um lado nós temos a missão de Noé, em outro lado temos a missão dos adventistas do sétimo dia. A pergunta que vem a seguir é a seguinte: qual é o contraste que há entre a missão de Noé e dos adventistas do sétimo dia? Eu gostaria nesse momento que você martelasse aí a mente, procurando saber os textos que nós lemos, procurar saber qual é o contraste, qual é a semelhança que há entre a missão de Noé e a missão dos adventistas do sétimo dia. Eu particularmente acho que há muito contraste, há muita similaridade entre a missão de Noé e a missão dos adventistas do sétimo dia. Mas um dos pontos que há na missão de Noé e que tem também na missão dos adventistas do sétimo dia é este: juízo. Quando você olha para a missão de Noé, você encontra muitas coisas que são semelhantes à missão dos adventistas do sétimo dia, mas uma que é a principal, que é uma das principais, é o juízo. Em simples palavras, na missão de Noé você encontra a promulgação do juízo e na missão dos adventistas do sétimo dia você encontra a promulgação do juízo. Queridos irmãos, a missão de Noé estava cravada sobre o juízo por vir. E a missão dos adventistas do sétimo dia está também cravada sobre o juízo por vir e que também já começou. Vocês sabem do que eu estou a falar. Um juízo por vir e um juízo que já começou, que brevemente terá o seu cúmulo. Um dos principais motivos da missão de Noé era volver a mente de que há um juízo. E a missão dos adventistas do sétimo dia é trazer à tona que existe um Criador, mas também trazer à tona de que há um juízo por vir que já começou. Então, eis aí o contraste que há entre a missão dos adventistas do sétimo dia e a missão de Noé. Okay? Agora surge uma outra pergunta, e a pergunta é a seguinte: qual foi o posicionamento de Noé perante a responsabilidade incumbida por Deus? Queridos, qual foi o posicionamento de Noé perante a responsabilidade que Deus lhe incumbira?
É uma pergunta muito forte. Enquanto eu escrevi acerca deste assunto, eu parei para analisar esta pergunta que Deus colocou em meu coração. Qual foi o posicionamento de Noé perante a responsabilidade que Deus lhe incumbira? Qual foi? Você nesse momento pode se perguntar também qual era o posicionamento de Noé. Como Noé se posicionou perante a responsabilidade que Deus lhe incumbiu? A palavra profética nos diz que Noé devia pregar ao povo e também preparar uma arca como Deus lhe ia mostrar para salvar a si e a sua família. Ponto principal. Não devia apenas pregar, mas seu exemplo em construir a arca devia convencer a todos de que ele cria no que pregava. Queridos, este ponto me deixa arrepiado. Este ponto é importantíssimo para você compreender o motivo de eu ter feito esta afirmação problemática. Queridos, quando você olha para esse texto ali, você percebe que Noé devia pregar ao povo. E não simplesmente pregar ao povo, devia preparar uma arca. E ao preparar essa arca, ele daria testemunho de que ele acreditava no que pregava. Queridos amigos, este é o posicionamento de Noé perante a missão que Deus lhe incumbira. Então, se perguntarem para nós quem cria primeiramente na mensagem, era Noé. Noé era o primeiro a acreditar na mensagem que Deus lhe incumbiu, e não as outras pessoas. Noé acreditava naquilo que ele pregava, e para mostrar, vislumbrar que ele acreditava no que pregava, ele vivia o que pregava, construía a arca. Queridos, este era o posicionamento de Noé perante a missão que Deus lhe incumbiu. Agora a pergunta é, qual tem sido o nosso posicionamento perante a missão que Deus nos incumbiu? Será que nós temos nos colocado como Noé em acreditar primeiramente na mensagem que nós levamos aos outros e posteriormente eles terem a oportunidade de também crerem? Ao ler esse texto eu percebo que nós temos que ser o primeiro a crer naquilo que nós pregamos. Caso ao contrário, é tudo mentira, é tudo falsidade. Como é possível dizer que algo existe e eu não viver como se isso existisse? Queridos, se o juízo de Deus realmente existisse, eu falei isso na igreja em que eu estava, se o juízo de Deus realmente existisse, nós endeitaríamos as nossas vidas. Eu falei isso em 2 igrejas. E pela graça e misericórdia de Deus, a outra igreja me entendeu o que eu estava a tentar realmente dizer. Queridos, se o juízo de Deus realmente existisse e nós trazemos isso à tona, pregando aos outros de que devemos nos preparar, porque o Deus que é amor, que é o Deus de perdão, o Deus de misericórdia, também tem um juízo, também é justo. Então, se isso realmente existe, nós temos que ser os primeiros a nos posicionar como se esse juízo existe e vai acontecer e está acontecendo. Caso ao contrário, é tudo falsidade, tudo mentira. Quando nós éramos mais pequenos, o pai ia trabalhar, a mãe ia trabalhar, e nós ficávamos em casa a cuidar da casa, a cuidar das coisas ao nosso redor. Nós brincávamos, nós jogávamos a bola e tudo mais. Mas quando batia por volta das 17, 18 horas, seria um momento em que nós nos preocupávamos e nos preparávamos, porque nós sabíamos que nosso pai está vivo. Nós sabíamos que nosso pai era muito rígido. Então nós tínhamos que nos preparar. Queridos, se há um juízo por vir, nós tínhamos que ser os primeiros a nos preparar. E ao nos prepararmos, daríamos testemunho de que Deus na realidade está vivo. Queridos irmãos, se muitos, por favor, preste atenção nesta frase, se muitos que estão lá no mundo não acreditam na existência de Deus, é por causa dos cristãos, porque nós somos os primeiros a duvidar da existência de Deus. Se existem céticos, nós somos os primeiros céticos que não acreditamos em Deus. Nós aparentemente acreditamos em Deus, mas a nossa vida dá testemunho de que nós não acreditamos em Deus. Se nós acreditamos que os olhos de Deus estão abertos e veem os nossos atos, olham e tudo é registrado, nós seríamos o primeiro a endireitar as nossas vidas. Se há um juízo por vir, nós temos que ser o primeiro a endireitar as nossas vidas, organizando-as, porque nós sabemos que Deus, o Deus que é amor, também é um Deus justo.
e Ele terá a justiça sobre toda a terra. Enquanto eu criava este assunto aqui para dar o motivo de eu ter feito esta afirmação. Antes de eu falar isso, eu gostaria de retomar um pouquinho para trás, queridos irmãos. Eu, Wanderson Gola, creio piamente na existência do juízo, mas eu fiz esta afirmação propositadamente para chamar a tua atenção de que nós estamos a falhar em alguns pontos. Não basta pregar, queridos irmãos, nós temos que viver o que pregamos para dar testemunho que nós cremos naquilo que pregamos e o que Noé fazia. Noé não simplesmente pregava, Noé vivia o que pregava para dar testemunho aos outros de que aquilo que ele pregava, ele era o primeiro a crer. Queridos irmãos, qual tem sido o nosso posicionamento? Como nós temos nos posicionado, queridos irmãos? Será que a nossa vida, a nossa convivência tem exposto, tem vislumbrado que Deus realmente existe, que o juízo de Deus está realmente por vir e já começou sobre a casa de Deus? Queridos, sabe de uma coisa? Se nós não vivemos isso, então eles lá de fora têm todo o direito de dizer que o juízo de Deus não existe. Têm todo o direito. Nós temos que dar testemunho através da nossa vida. A nossa vida é o primeiro testemunho. A nossa vida é o testemunho mais impactante do que palavra. Queridos irmãos, é necessário vocês perceberem de que tudo que eu estou a falar aqui, se eu não viver, é em vão. É em vão, é hipocrisia. O que adianta falar e não viver? O que adianta? Queridos irmãos, o apelo de Deus é que a gente viva verdadeiramente aquilo que a gente prega. Não basta pregar, eu falo sempre isso, não basta pregar, não basta ter palavras bonitas, queridos irmãos. O que é realmente o sentido real, é colocarmos em prática aquilo que nós pregamos para testemunhar de que nós somos os primeiros a crer naquilo que pregamos. E ao escrever acerca deste assunto, me veio algumas inspiração de uma frase que diz assim: acredite no que você prega e vive o que você prega. Chegará um dia em que os outros não terão outra escolha senão acreditar em você. Queridos irmãos, nós temos que acreditar primeiramente naquilo que nós pregamos. E acreditar naquilo que nós pregamos é viver aquilo que nós pregamos, queridos. Se pura e simplesmente pregarmos e não vivermos, então daremos a oportunidade, daremos motivo de duvidarem de nós. Daremos motivo de duvidarem da existência de Deus. Queridos, a nossa vida é um testemunho. Tal como Noé testemunhou que o juízo de Deus existe e está por vir, nós também devemos fazer a mesma coisa. Repito, eu creio piamente no juízo divino. Mas o que testemunha que eu realmente creio no juízo divino é a minha vida. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo lhe alcance. Que o Espírito do nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, lhe capacita a viver aquilo que você prega. Graça e paz.